Vamos juntos com as quentes do dia nesta terça-feira, véspera de Goiás e Cruzeiro aqui em Goiânia, Serra Dourada, último jogo do Serra Dourada antes de ser fechado para a reforma, e o Cruzeiro concentrado aqui vai ficar concentrado aqui no Castros Hotel, e a preparação foi encerrada hoje à tarde na Toca da Raposa 2. Técnico Arthur Jorge vai escalar um time forte. É a informação que a gente tem. A definição da equipe somente nesta quarta-feira, naquela situação que ele sempre comanda, na pré-eleição, é que ele informa aos jogadores, mas se preservar é um ou outro jogador, pelo menos em termos de jogadores aqui em Goiânia. O que a gente pode imaginar, por exemplo, é que o Fagner, ele não vai aí para mais um jogo em sequência, é aquela questão que já vem sendo trabalhada. Então, tem esta possibilidade muito forte. O restante aí, praticamente todo mundo à disposição. Tem jogadores suspensos para o sábado. E aí devem começar, obviamente, este duelo com o Goiás. E o Arthur Jorge vai colocar em campo, por mais que possa dar uma mesclada, um time forte para o Cruzeiro tentar abrir vantagem neste duelo de mata-mata da quinta fase da Copa do Brasil. A expectativa é de um público ok para o Serra Dourada, o ingresso muito caro. Alguns torcedores aqui à porta do hotel, inclusive, reclamando bastante do preço praticado pelo Goiás, 290 inteira. Ainda tem uma taxa ali do site, muita gente reclamou que não conseguiu comprar o ingresso com cartão de crédito, aí é só no Pix. Então, muita reclamação de todo lado, mas o torcedor do Cruzeiro aqui da região centro-oeste vai comparecer, não tenho dúvida nenhuma, para tentar ajudar o time a buscar esta vantagem inicial neste mata-mata de Copa do Brasil. E aí, vamos acompanhar. Eu sei que tem muita gente vindo neste vídeo porque começam a surgir os primeiros rumores, as primeiras especulações ou as primeiras informações sobre o Cruzeiro no mercado. Ainda tem muito tempo até a abertura da janela. Claro que o Cruzeiro já tem um mapeamento do que precisa buscar na janela com o técnico Arthur Jorge. O Arthur Jorge, quando ele vem para um projeto, sabendo que inicialmente o elenco estava fechado ali por conta de janela internacional não estar aberta, mas que no meio do ano alguns movimentos vão acontecer. Então, não é segredo para ninguém que o Cruzeiro vai ao mercado para reforçar o time pensando na sequência. Mas tudo ainda tudo vem sendo trabalhado de uma forma de mais paciência, de se encontrar boas opções. Alguns movimentos o Cruzeiro vai ter que investir, isso é um fato, mas nem tudo vai ser gastando muita grana, porque o Cruzeiro tem compromissos, todo mundo já sabe, compromissos importantes para serem quitados e, obviamente, alguns nomes que o Arthur Jorge trabalhou nos tempos de Botafogo, eles vão aparecer o tempo inteiro. Quem acompanha aqui a Samuca TV sabe que quando o Arthur Jorge foi contratado, a gente já tinha falado sobre a questão do Gregory, por exemplo, que esse seria um nome procurado pelo Cruzeiro. Claro que o Al Rayyan ainda está jogando, então não tem nenhuma negociação aberta no momento, mas é um jogador que o Arthur Jorge, obviamente, conhece muito bem. Trabalhou com ele no Botafogo, levou ele lá para o Catar. Aí agora começa a surgir também o nome do John. O Gregory aí foi uma informação da HG Play, o John foi uma informação da ESPN Brasil. Na semana passada, inclusive, eu tinha conversado com uma pessoa e essa pessoa me falando informalmente sobre o que o Nottingham Forest investiu para contratar o jogador. Com sinceridade, eu não vejo o Cruzeiro fazendo um movimento de gastar uma grana muito alta para se ter um goleiro. De qualquer forma, temos que aguardar. Vou trabalhar também com muita cautela aí neste mercado, porque, já adianto, o que mais vai ter é nome aparecendo. Depois o Cruzeiro investiu aí para contratar o Gerson, gastando mais de 27 milhões de euros. Todo mundo pensa que a torneira está totalmente aberta
Claro, o Cruzeiro vai fazer investimentos na janela do meio do ano, mas tudo com uma certa cautela. Então, pezinho no chão, até lá, muito compromisso importante. Esses jogadores que estão hoje que precisam ser valorizados e aí, mais para frente, com certeza a gente vai ter muita informação concreta sobre o Cruzeiro no mercado. Tá falado, pessoal? Estamos de volta. Pansieri está aqui para trazer mais detalhes, mais notícias dessa terça-feira do Cruzeiro. Boa noite, Pansieri. Boa noite para você, Cirilo. Boa noite, nosso Du Panzi. Olha só, o Cruzeiro está monitorando o mercado, Cirilo. Por quê? Em julho tem a abertura da janela, né? E aí o Cruzeiro observa algumas situações. O meio-campo, o nome do Gregory, atualmente no Al Rayyan, é um nome que agrada bastante, né? O trabalho do técnico Arthur Jorge, conhece o jogador da época do Botafogo, então tem um contrato até junho de 2027. Me recordo que o Al Rayyan pagou 6 milhões de dólares para contratar o Gregory. É um nome, então, que dá para colocar um asterisco, né? Tem aí uma possibilidade. Não tem ainda nenhuma negociação em andamento, né? Vale destacar, não tem ainda, mas pode ter. E outro nome que agrada, Cirilo, é de um ex-botafoguense também, o John. O John foi goleiro do Botafogo na disputa da Copa Libertadores do Brasileirão, quando o Botafogo foi campeão, inclusive nesse trabalho do Arthur Jorge. Ele está no Nottingham Forest da Inglaterra, está na reserva dessa equipe. O time comprou o jogador por 8 milhões de euros. O contrato é até metade de 2028. Outro nome que agrada. É um nome interessante, mas volto a dizer, não tem negociação aberta. Mas isso não quer dizer que isso possa inviabilizar. Isso pode acontecer e quem sabe o Cruzeiro buscando um meio-campista e um goleiro aí para restante da temporada, Cirilo. É uma grande expectativa, né, Pansieri, quanto a essa janela do meio do ano. Daqui a pouquinho, no segundo tempo, nós vamos comentar mais dessa história aí dos possíveis reforços. Você que está no YouTube, inclusive, pode sugerir, né? Muita gente falando também de atacante, né, Pansieri? O tal do atacante do lado do campo, do pontinha, enfim. Me chama a atenção, Cirilo, se o Sinisterra vai ter janela aí de jogos, né? Tá até possibilidade de ser relacionado, o Rubinho tá lá em Goiânia, para o Cruzeiro contratar ou não. A gente falava, né? Contrata até metade do ano de empréstimo. Sim. Então, vamos ver se ele vai ter tempo de jogo, vai ter ritmo de jogo para o Cruzeiro ter essa opção de comprar ou não. Cruzeiro, direto de Goiânia, Goiás e Cruzeiro amanhã, Rubens. Pois é, Cirilo, voltamos aqui de Goiânia, confirmando 7h34, a Itatiaia respirando já a Copa do Brasil. E para você que está na live da Itatiaia, vai acompanhando, porque os torcedores começam a chegar, né? A gente registrava ainda na primeira parte da turma do bate-bola o torcedor do Cruzeiro que está reclamando com relação ao ingresso aqui em Goiânia, tá? JVC realmente bem salgado para o jogo de amanhã pela Copa do Brasil, R$290 para o torcedor do Cruzeiro, 1.500 já foram vendidos e ao todo 13 mil, né? A Serrinha, o estádio da Serrinha tem a capacidade aí para 12 mil, né? O Goiás acabou optando por jogar no Serra Dourada para ter uma capacidade maior, um público maior. Já ultrapassamos 13 e a expectativa aí para 18 mil torcedores para amanhã. O Cruzeiro vai daqui a pouco desembarcar aqui em Goiânia. A gente vai seguir registrando, lembrando, e a gente convoca o torcedor porque hoje tem mesa redonda pela Itatiaia com muitos prêmios para você também. E vamos fazer, evidentemente, né, o tradicional registro da chegada da delegação. A gente sabe que o clube não divulga quem está, né, na lista dos relacionados, por isso a Itatiaia está aqui para acompanhar. A gente já antecipava também a respeito do William, que volta a figurar como opção. No restante do time deve ter aí a manutenção o técnico Arthur Jorge, com o provável time tendo o Matheus Cunha, Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaique, meio campo com Lucas Silva, o Romero, Gerson Christian e Matheus Pereira, Caio Jorge, que até saiu no intervalo, né? Já era uma previsão, algo programado com relação a esse retorno do artilheiro do Cruzeiro, com 9 gols em 15 jogos na temporada. Arroio ou Wanderson, é esse time que sempre o português reserva também fortes surpresas. Vamos aguardar e seguimos acompanhando todos os passos na quente Goiânia. Temperatura nesse momento aí de 30 graus e vamos acompanhar todos os passos. Daqui a pouco o Cruzeiro já pintando na área JVC. Quente Goiânia. O Fabrício, o homem achou a base do time, né? Convenhamos. Qual que é a sua preferência nesse setor ofensivo aí? Porque o Rubem Júnior tá falando, talvez, de colocar o Wanderson para jogar. Fato é que não tem lá muita dúvida mais, né? Ele disse da turma que no treinamento conquistou posição, ele citou recentemente até o Jonathan Jesus, por exemplo,
que jogos atrás aí apareceu como titular, ele citou treinamento. O Romero voltou no fim de semana, é um titularíssimo. O Caio Jorge voltou no fim de semana, titularíssimo. A turma vai ganhando confiança, né? Coletivamente o Cruzeiro vai respondendo bem. Não tem lá muita dúvida mais não, né, Fabrício? Quando todo mundo estiver bem, né? Eu acho que não. Eu acho que ele achou o time titular. Agora é aquilo, né, Cirilo? É o controle de carga, é o risco de lesão, e aí vai poupar ali, mas vai ter preservar alguns jogadores. Mas eu acho que o time titular é esse aí. E agora para amanhã, eu acho que vale a pena pensar um pouco, né? Porque assim, como eu falei, o gramado lá na Serra Dourada, o clima já é bastante quente, bastante úmido. Agora seco, né? Desculpa. E também tem o fator que tem jogadores que estão jogando direto, né? O Gerson, no caso, de repente pode pôr o Lucas Silva. O Lucas Silva está suspenso no final de semana. O Matheus Pereira está suspenso, de repente vale a pena jogar. Os outros tem uma viagem difícil, Belém, né? Remo, complicado jogar lá também. É outra dificuldade, clima, viagem longa, Campeonato Brasileiro, precisa somar ponto, diferente de mata-mata, diferente de você ir lá com um time alternativo, pode vir de lá com empate. O empate é uma vantagem boa para vir jogar no Mineirão depois. Tem que ter todo esse cuidado aí, porque são 2 tempos, entendeu? E os jogadores aí que entrar vão dar o máximo. Eu acho que o Caio Jorge, de repente, pode jogar também um pouco, porque teve poucos minutos nesse primeiro jogo, para ir voltando o condicionamento físico dele. Mas não deve sair muito desse... Eu não sei se, de repente, o Arroio é moleque novo, né, Cirilo? Moleque, isso aí do jogo todo dia vai jogar melhor, né? O Fabrício e Edu, você também, Marques, no primeiro tempo o Pansieri trouxe uma notícia, não tivemos tempo de comentar, né? Deixamos para esse segundo tempo, quanto a John, goleiro, e Gregory, volante. Os dois que estiveram no Botafogo, foram campeões com o Botafogo, trabalharam juntamente ao Arthur Jorge. Alguma objeção aos nomes aí, Edu Pansi? Não, de forma alguma. O John, a gente tem na memória o John do Botafogo, né? Sim. Porque depois do Botafogo não foi bem, né? Teve lesões, né? Muitas lesões, pouquíssimo utilizado, jogou em janeiro esse ano e não jogou mais, se eu não estiver enganado. Mas o Cruzeiro... Em janeiro ele fez uma artroscopia no joelho, inclusive. E o Cruzeiro tá precisando de goleiro, né? O Cruzeiro tá precisando de goleiro. E aí fala-se desses 2 nomes que o técnico conhece muito bem. John e Gregory trabalharam com o Arthur Jorge. Eu até acho que para a posição do Gregory, o Cruzeiro tem um cara que é incontestável. Mas se o Cruzeiro tá pensando em elenco, em ganhar, em conquista, baita nome, é chegar para evoluir ali, para aumentar a disputa interna do dia a dia. O Gregory disputando com o Romero, com o Matheus Henrique. Caramba, cara, ele vai elevar muito o nível do dia a dia, de treino, de trabalho. Essa turma vai ter que treinar demais para garantir a titularidade. E numa ausência do Romero, você já não preocupa tanto. Ou numa ausência do Gregory, você também não preocupa. E volto a falar, o John, pro gol do Cruzeiro, ele estando em boas condições, é titular absoluto. E aí, Fabrício? Muito bacana, né? Já são jogadores que trabalharam com o Arthur Jorge, né, cara? O Gregory é um baita do jogador, vai entrar aí, vai disputar a posição também, é bom. Aí o Romero também, sabe, vai ter que mostrar todo o jogo, todo o treino, assim como ele já é excelente profissional, mas, né, já tá com 30 anos ali, e é bom deixar o menino aí se preparar também, vai intercalar alguns jogos. E o goleiro é um baita goleiro, né, cara? Nossa... Vem pra cá, filho. Sai dessa Inglaterra e desse frio. Vem pra cá. Você lesionou porque é muito frio. Muito frio, muita chuva, né? Pãozinho de queijo. Nossa, torresminho. Vem cá, mobilidade. O bração assim, ó. Ele é grandão, a envergadura dele aqui, ó. Vem pra cá. E aí, o Arthur Jorge já trabalhou com o Luiz Henrique também, né, Arthur Jorge? Beiradinho, Luiz Henrique. Já tá logo o trio, pai. Já pensou? Você não quer o Almada Botafogo? Também, pode ser, né? Mas o Luiz Henrique tem uma preferenciazinha. Ô, Marques, mas são movimentações que mostram ambição, né? O John seria goleiro para muitos anos, né? Sim. Para muitos anos. O John do Botafogo foi seleção brasileira. Pegando muito. Acho que não desistiu de Copa ainda não, tá? Os goleiros do Brasil machucam muito, cara. Ali, uma envergadura, como o Fabrício falou, são quase 2 metros de altura, ou 2 e um pouquinho. É muito grande, mobilidade, muito rápido, né? Na bola no chão também. O Gregory, o Fabrício falou, de repente, de mexer no elenco para esse jogo contra o Goiás. Já pensou se tem um Gregory numa dessas mexidas, né, Fabrício? Para mostrar que tem ambição, né? São 2 jogadores de ponta, né? De alto valor no mercado, enfim. Para reforçar e reforçar bem o elenco. O Cruzeiro não tá falando de compor elenco. Né? Eu falando de contratar jogador para ser titular, para disputar a posição. Fazer a diferença. Não, e eu digo assim, e o John, pra mim, ele já tem uma característica goleiro, meu irmão. É afrodescendente preto, irmão. Fibra rápida, irmão. É explosivo. Eu trabalhei com o Dida, irmão. E vários outros goleiros. Tinha aquele Everton era o Everton, não, né? Que era do Vasco, que depois foi para Portugal, ficou muito tempo. Elton. Aí você vê o Everson aqui, você vê o Hugo Souza. Jefferson. Meu irmão, sabe por quê? Os caras são grandão e assim, são magrelão. Sabe aqueles bonecão do posto? Aí ficam assim, ó, a mão bate lá no joelho. Mas são ágeis, né? São ágeis, é estilo NBA, meu irmão, entendeu? Pra goleiro é o que funciona. No futebol, muito assim, as fibras lentas ainda predominam. Não faz parte ainda desse contexto do futebol. Apesar de ter muito hoje tiro, explosão, sei o que, tiro curto e tal, mas o que predomina ainda é resistência. Cara, goleiro, esse perfil é o ideal pra mim, cara. E a gente tá falando de jogador campeão, né?
Jogador acostumado com final, com Copa, com o Campeonato Brasileiro, jogador de jogo grande. Assim, Cruzeiro, esses nomes sendo contratados é muita ambição, cara. Muita ambição para a temporada. Sobe o nível, absolutamente. Lucas Sanches, vamos com informações do Goiás. Aqui na turma do Bate-Bola. Boa noite, Sanches. Boa noite, Cirilo. Boa noite pra você, pra quem tá com a gente aqui na turma do Bate-Bola. Eu começo com um rápido destaque pro estádio Serra Dourada. Faz um ano que não recebe um jogo do Goiás. Foi em abril do ano passado, final da Copa Verde. E esse vai ser o último jogo também do estádio, onde tinha uma pausa pra uma reforma. Deve durar 2 anos. Então o clima é muito legal pra essa despedida do Goiás lá no Serra Dourada. Expectativa de um bom público, inclusive, nessa partida contra o Cruzeiro. O Esmeraldino tem 22 jogos na temporada, só perdeu 2. Os 2 últimos, contra Juventude e Cuiabá. Ambos pela Série B. Então o time tá numa boa fase, mas vem deslizando, pelo menos nessas 2 últimas rodadas da competição. O técnico Daniel Paulista vai ter quase todo mundo à disposição, à exceção ao lateral direito, o Diego Caito. Mas tem outro lateral direito que está voltando de suspensão na Série B, que é exatamente o Rodrigo Soares. Um outro destaque muito legal são os nomes conhecidos neste elenco do Goiás. Só de ex-Cruzeiro são 3. Zagueiro Ramon, meia Felipe Machado, todo mundo se lembra muito bem, e o atacante Anselmo Ramon, campeão brasileiro com o Cruzeiro, inclusive. Tem também o Lucas Lima, meia experientíssimo, o Juninho, que até outro dia era capitão do América, e o atacante Cadu, que está emprestado pelo Atlético ao Goiás. Provável time para ir pra cima do Cruzeiro amanhã no Serra Dourada tem o Tadeu no gol, a defesa com Rodrigo Soares, Luizão, Luiz Felipe e o Nicolas, que é o lateral esquerdo, outro ex-América, meio campo de Felipe Machado, GG ou o Lucas Rodrigues, Lourenço e o Lucas Lima, lá na frente o Jean Carlos e o Anselmo Ramon. Provável time do Goiás está animado para essa partida de amanhã no Serra Dourada, Cirilo. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.